Bem-vindos de volta ao Eixo da Verdade na JNS, nosso último episódio do ano. Eu sou Emily Schrader. Hoje falaremos sobre como cristãos no Irã são atacados, apesar das falsas alegações do regime sobre respeito à liberdade religiosa. Também vamos expor um escândalo na Itália de instituições de caridade para palestinos que, na verdade, são instituições de caridade para o Hamas. Também vou conversar com a especialista Lisa Daftari sobre as tensões no Oriente Médio e o que esperar dos Estados Unidos da América e de Israel nos próximos meses. Mas primeiro quero voltar a algo que discutimos na semana passada e que acredito que realmente precisa ser abordado. Na semana passada, analisei a ideologia fracassada do ódio moderno aos judeus propagada por Tucker Carlson e Candace Owens. No último discurso, Candace espalhou outra calúnia. Isso vem sendo usado há anos para criar uma divisão entre dois grupos minoritários historicamente oprimidos nos Estados Unidos, que sinceramente sempre estiveram do mesmo lado: os negros e os judeus. Veja só. Acorde e aprenda a verdadeira história da escravidão, porque isso não era exatamente um esporte de homens brancos. Ok, os judeus eram os que estavam nos comercializando, os judeus estavam no controle do tráfico de escravos. Eles esconderam, mas está lá e pode ser encontrado. Os judeus são responsáveis pelo tráfico de escravos. Essa afirmação não é apenas errada, também é uma calúnia antissemita há muito desmentida. Aqui estamos de novo, pois o antissemitismo é uma patologia mutante que sobrevive sem fatos, apenas com idiotas úteis e amargos como Candace. Confira a origem desse mito. A ideia de que judeus controlavam ou lucravam com o tráfico de escravos não vem de historiadores sérios. Ela vem de movimentos abertamente antissemitas, como os israelitas hebreus negros e a Nação do Islã. Ambos são fortemente antissemitas e usam essa mentira para desviar a responsabilidade e justificar o ódio aos judeus. Historiadores renomados já mostraram que os judeus eram uma pequena minoria entre os proprietários de escravos nas Américas. Na América colonial, judeus eram menos de 1% da população e tinham ainda menos de 1% dos escravos. Na Carolina do Sul e Virgínia, a economia escravagista era controlada por proprietários de terras cristãos europeus e elites das plantações. Não existe qualquer evidência de controle judeu sobre transporte marítimo, finanças ou plantações. Nenhuma. Até mesmo o banco de dados mais abrangente sobre o tráfico transatlântico de escravos, o Banco de Dados do Tráfico Transatlântico de Escravos, confirma isso. Portugal, Espanha, Grã-Bretanha, França e Países Baixos foram as principais potências no tráfico de escravos. Operadores eram empresas apoiadas pelo Estado e elites mercantis cristãs. Na verdade, os judeus eram em sua maioria excluídos dessas guildas e companhias devido a restrições e leis antissemitas. Agora vem a parte que pessoas como Candace evitam comentar. O tráfico transatlântico de escravos não começou com europeus brancos. Ele foi construído e expandido sobre um comércio de escravos já existente. Governado por séculos por impérios árabes e islâmicos antes da chegada europeia à África Ocidental, o comércio árabe-islâmico de escravos durou mais de 1.300 anos. Enslavou entre 10 e 17 milhões de africanos e, diferente do tráfico transatlântico, praticava castração em massa de homens, explicando a escassez de descendentes hoje. Essas informações são comprovadas por historiadores como Bernard Lewis e Paul Lovejoy. E vamos falar sobre a abolição, quem realmente acabou com a escravidão? Só as civilizações ocidentais lideraram o movimento abolicionista. A Grã-Bretanha baniu o tráfico de escravos em 1807 e usou sua marinha para impor a medida. Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra civil que custou mais de 600 mil vidas para pôr fim à escravidão. Foram movimentos morais baseados na ética judaico-cristã e valores do iluminismo. A escravidão seguiu abertamente no mundo muçulmano até o século XX. A Arábia Saudita aboliu a escravidão só em 1962, Mauritânia. 1981, o que nos traz ao presente. A escravidão moderna hoje está concentrada em países islâmicos e de maioria árabe. O tráfico de pessoas, trabalho forçado e escravidão sexual são comuns na Líbia, Catar, Afeganistão e Iêmen. O sistema Kafala escraviza milhões de imigrantes. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria literalmente mantinha mercados de escravos abertos para mulheres e meninas yazidis. Mesmo assim, as mesmas pessoas que nunca comentam isso insistem em culpar os judeus por um sistema que não criaram, não controlaram e ainda combateram. Isso não é sobre história. O antissemitismo é uma teoria da conspiração em busca de um alvo.
Quando pessoas como Candace Owens repetem mentiras de seitas extremistas, não demonstram coragem nem oposição, apenas ignorância histórica e falha moral. Bem, agora que isso foi esclarecido, vamos passar para as principais notícias da semana. Para começar, cristãos e outras minorias religiosas no Irã estão enfrentando uma onda de perseguição, de acordo com um novo relatório abrangente da NUFTI. Cristãos sofrem ataques logo após o Natal. Apesar do discurso global sobre paz e liberdade religiosa, o novo relatório da NUFTI mostra outra realidade hoje no Irã. O relatório, intitulado Fé sob Cerco, documenta uma repressão brutal e deliberada contra minorias religiosas após a chamada Guerra de 12 Dias em junho. E os cristãos estão na linha de frente da perseguição. Quando a República Islâmica fracassa fora, costuma se vingar internamente. E desta vez cristãos, judeus e barrais pagaram o preço. Mais de 21 mil pessoas foram presas, mas cristãos foram especialmente alvos de operações coordenadas, prisões e acusações falsas de espionagem. Nufti relata que mais de 50 cristãos foram presos e acusados de agentes estrangeiros ou do Mossad. O verdadeiro crime deles foi adorar, orar, possuir Bíblias e celebrar o Natal. O relatório revela a mentira do regime sobre tolerância religiosa, embora o Irã diga proteger as comunidades armênia e assíria. Esses cristãos vivem sob vigilância e discriminação constantes. Convertidos do islamismo, enfrentam situações piores, como anos de prisão, tortura e acusações que podem resultar em pena de morte. Apesar de tudo isso, o cristianismo ainda é a religião que mais cresce dentro do Irã. Mulheres são condenadas a 17 anos por organizarem igrejas domésticas, homens a 10 anos por compartilhar o evangelho em persa, casas invadidas à noite, bíblias confiscadas, eletrônicos apreendidos e famílias aterrorizadas. O relatório mostra que as invasões costumam ocorrer em feriados cristãos, como o Natal, para aumentar o medo e a humilhação. Cristãos detidos sofrem interrogatórios, isolamento, falta de cuidados médicos e pressão para confessar ou delatar outros. Tudo isso ocorre enquanto o regime segue vendendo uma falsa imagem de tolerância ao Ocidente. Apontando para uma igreja aqui ou uma sinagoga ali para as câmeras estrangeiras, enquanto destroem a vida religiosa verdadeira em segredo, os cristãos não são os únicos afetados. Judeus foram presos por atividades online. Os barraís são frequentemente acusados de espionagem apenas por sua fé, considerados sionistas demais. Comunidades distintas, mesma estratégia, após o Natal. Este relatório é um lembrete contundente de que, no Irã, a própria fé é tratada como uma ameaça, e a crença é recebida com algemas, celas de prisão e silêncio. Agora vamos para a nossa próxima história. Você já foi alvo daqueles anúncios para ajudar as crianças de Gaza, mostrando aquelas crianças palestinas tristes e com aparência desleixada? Se você doou na Itália, seu dinheiro pode ter ido direto para o Hamas. Durante debates globais sobre a guerra em Gaza, autoridades italianas revelaram uma grande rede de financiamento ao terrorismo palestino, usando instituições de caridade para enviar milhões ao Hamas. Segundo autoridades, unidades italianas prenderam 9 pessoas em 27 de dezembro, suspeitas de enviar mais de 8 milhões de euros ao Hamas, considerado terrorista pela União Europeia. As suspeitas envolveram 3 instituições de caridade na Itália que diziam arrecadar fundos humanitários, mas teriam enviado a maior parte do dinheiro ao Hamas. Entre os presos está Mohamed Hanoun, presidente da Associação Palestina na Itália, que os promotores identificaram como o chefe dessa célula italiana. Isso facilitou essas transferências financeiras para grupos ligados ao Hamas. Agora, o que torna esse caso ainda mais marcante é o contexto da presença pública de Hanoun nos círculos ativistas europeus. Há poucas semanas, ele apareceu em eventos com Greta Thunberg, que recentemente foi presa em Londres em protestos por um grupo palestino considerado terrorista pelo Reino Unido. Investigadores italianos dizem que o financiamento ilegal foi transferido usando transações financeiras internacionais complexas nos últimos 2 anos e foi descoberto após transações suspeitas levantarem mais escrutínio. As autoridades apreenderam bens de mais de 8 milhões de euros, incluindo dinheiro em escritórios de caridade e residências particulares. As prisões ocorrem durante protestos contra Israel por toda a Europa, principalmente na Itália.
Islamistas pró-Hamas fecharam eventos, espaços públicos e estações de metrô, além de cometer atos violentos nas últimas semanas devido à questão palestina. Em uma campanha para causar caos na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni e outros oficiais elogiaram a operação. Interromper o financiamento do terrorismo é essencial para revelar como ele costuma ser mascarado como ajuda humanitária. Lembra quando fomos criticadas por dizer que os protestos e a falsa indignação eram só fachada e não tinham relação com os palestinos? Quem pode precisar de ajuda? Aqui está a prova. E isso não se limita à Europa. Estão surgindo sinais de um aumento na fiscalização no Canadá sobre o financiamento de instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos, que podem estar enviando recursos a grupos extremistas ou servindo como fachada para organizações terroristas. Organizações terroristas como o Hamas há muito tempo tentam usar instituições de caridade no Ocidente para arrecadar dinheiro sob o pretexto de ajuda humanitária. Essa é uma tática conhecida tanto pelo Irã quanto pela Irmandade Muçulmana. Até o momento, governos de países como os Estados Unidos, Canadá e Estados-membros da União Europeia abriram investigações sobre essas redes para combater essas ameaças. Com o fim de 2025 se aproximando, a República Islâmica do Irã não reduz sua pressão militar, nem deixa de desestabilizar a região. Ao contrário, acelera esse papel. A República Islâmica realizou exercícios nacionais, lançando dezenas de mísseis balísticos e de cruzeiro no Golfo de Omã e Estreito de Hormuz, em exercícios para simular ataques na água, submersos e aéreos. Alertando sobre erros de cálculo e reafirmando hostilidade a Israel e ao Ocidente, autoridades israelenses e ocidentais acompanham esses exercícios com preocupação. Não apenas como treinamento, mas como uma possível preparação para agressões futuras, reconstruindo capacidades que poderiam ameaçar Israel diretamente. A liderança de Israel debate posturas defensivas e respostas, enquanto o Irã já constrói instalações para a produção e reparo de mísseis balísticos. Paralelamente, a República Islâmica busca fortalecer um acesso de segurança tripartite com Rússia e China, ditaduras poderosas que compartilham seus objetivos anti-ocidentais e a disposição de contornar normas e sanções internacionais. Agora, a parceria inclui exercícios navais conjuntos na costa do Irã e Oceano Índico, além do envio de navios de guerra ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exercícios marítimos na África do Sul visam projetar poder e desafiar a presença naval dos Estados Unidos da América e do Ocidente. Os exercícios do Cinturão de Segurança Marítima com China e Rússia não são só simbólicos, mas representam uma mudança geopolítica. Enquanto a República Islâmica se aproxima de estados autocráticos para minar alianças ocidentais e reduzir seu isolamento, China e Rússia oferecem respaldo político em organismos internacionais e apoio estratégico, mesmo buscando seus próprios interesses. Para Israel, isso representa uma ameaça dupla, já que o programa de mísseis da República Islâmica pode entregar armas futuras. O alinhamento com potências como China e Rússia garante à República Islâmica apoio diplomático e possivelmente militar no mundo. Líderes israelenses afirmaram que monitoram de perto esses exercícios e se preparam defensivamente. Em coordenação com os Estados Unidos, que é um dos motivos pelos quais a primeira-ministra está visitando os Estados Unidos esta semana. Agora, outra preocupação é que os planos para exercícios navais ampliados do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, organizados pela África do Sul, podem colocar navios de guerra da República Islâmica no Atlântico pela primeira vez, expandindo o alcance estratégico desse eixo além do Golfo Pérsico, atingindo rotas globais de comércio e interesses de segurança do Ocidente. Isso não é uma demonstração militar aleatória, é um padrão de militarização e alinhamento estratégico com a Rússia e a China que avança objetivos anti-ocidentais e ameaça a estabilidade regional e global. Isso não é apenas sobre Israel e enquanto a República Islâmica continua esses exercícios, suas parcerias estratégicas e capacidades de mísseis estarão no centro dos cálculos defensivos de Israel e realmente deveriam estar no centro dos cálculos defensivos de todo o Ocidente também. Agora estou com Lisa Daftari, especialista em Oriente Médio e jornalista internacionalmente reconhecida, que há anos denuncia a ideologia islamista do regime iraniano, suas operações e a crescente influência da Irmandade Muçulmana nas democracias ocidentais, do Oriente Médio à Europa e aos Estados Unidos. Agora, Lisa é uma voz de destaque, alertando sobre os perigos da subversão ideológica, evasão de sanções e o papel de atores estatais como o Catar no financiamento e na normalização do extremismo, enquanto ao mesmo tempo se posicionam como aliados do Ocidente.
Lisa, muito obrigada por se juntar a mim hoje. Agora, durante anos, governos dos Estados Unidos da América evitaram compromissos sérios sobre mudança de regime na República Islâmica do Irã. Mesmo enquanto o regime oprime sua população, financia o terrorismo global, desestabiliza a região e tentou assassinar o presidente Trump. Então, por que Washington tem sido tão avesso a buscar uma mudança de regime em Teherã? E você acha que essa relutância custou algo em relação ao povo iraniano e à estabilidade do Oriente Médio? Sim, ótima pergunta, pois todos se perguntam, já que não há motivo para esse regime continuar no poder. Se você olhar para as brutais violações dos direitos humanos, se você não se importa com os direitos humanos, olhe para as armas nucleares, olhe para a desestabilização regional. Eles estão envolvidos em todos os tipos de crimes, exportadores de terrorismo, financiando grupos terroristas. Globalmente, eles estão aos pés dos Estados Unidos na América do Sul e Central com sua presença lá. Então, claro, você sabe, mais uma vez, voltamos à sua pergunta. Por que nada foi feito, bem? As administrações republicanas e democratas tiveram uma reação muito impulsiva à mudança de regime, ao conceito de mudança de regime, porque isso nos decepcionou tanto, porque foi aplicado em situações e circunstâncias que não se sustentaram. Nós não conseguimos trazer estabilidade para os lugares onde tentamos isso, seja no Afeganistão ou no Iraque. Até na Venezuela tivemos uma tentativa fracassada recentemente, por isso há essa relutância. Isso nos deixou entre duas opções ruins: bombardear o Irã ou permitir que o Irã obtenha a bomba. Tanto republicanos quanto democratas têm sido extremamente radicais. E, claro, em algum lugar no meio disso tudo temos o povo iraniano, que é a melhor opção para o futuro do Irã, que são eles que criam essa circunstância. Este exemplo difere bastante dos outros onde houve mudança de regime. E são eles que estão nos dizendo que não querem esse regime. Seremos parceiros do Ocidente para derrubar esse regime. Só precisamos da sua ajuda e apoio. Em resumo, é isso que vimos. Devido à relutância em adotar uma política de mudança de regime, observamos outros tipos de políticas, como o uso da diplomacia. E vamos ter mais conversas e conversar sobre ter conversas, e então ter conversas, assinar negociações como o Plano de Ação Conjunto Global e assistir enquanto o regime do Irã basicamente engana todo o Ocidente, a Organização das Nações Unidas e todo mundo. Eles encontram brechas nas sanções e as centrífugas continuam girando. Enquanto isso, mais execuções, demonstrações de força e financiamento dos grupos que nos levaram ao 7 de outubro, mais financiamento para o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e a lista continua. Resumindo, não há motivo para esse regime permanecer no poder, já que eles aumentam seu poder diariamente. Mesmo sabendo que falamos deles, estão mais fracos do que nunca. Este é o ponto de ruptura, mas sabe de uma coisa? Enquanto isso, cada hora que eles permanecem no poder, lhes dá mais confiança para avançar. Dá a eles outra chance de matar ativistas inocentes, colocando ainda mais dinheiro tudo o que conseguirem, burlando sanções para financiar o terrorismo. Agora, você mencionou a Venezuela recentemente. Os Estados Unidos da América apoiaram abertamente esforços de mudança de regime, pelo menos em palavras, na Venezuela, mas se recusam a aplicar a mesma pressão sobre o Irã. Você acha que os formuladores de políticas ocidentais veem a conexão direta entre Teherã e Caracas, especialmente o papel do Irã no serviço de inteligência da Venezuela, na cooperação em segurança e nas redes de evasão de sanções? Quero dizer, por que existe essa diferença nas políticas que vemos? E será que algo pode mudar isso? Certo. Então, veja, você tem Marco Rubio na posição de secretário de Estado, que é brilhante em entender política externa. Eu não acredito nem por um minuto que ele não perceba que existe uma ameaça do Hezbollah e do regime do Irã bem na porta dos Estados Unidos. Eu acho que ele entende isso muito bem. Mas, sabe, embora eles tenham evitado dizer que estão realmente abordando a situação da Venezuela para causar uma mudança de regime, eles disseram: não nos importamos se isso for resultado do que fazemos. Em relação a acabar com a guerra às drogas e esses cartéis, nós vamos tratar os cartéis como terroristas. E claro, você e eu sabemos disso, que está muito, muito bem envolvido com o negócio de drogas na América do Sul. São os terroristas? São os comandantes da Guarda Revolucionária?
Eles são do Hezbollah, você sabe, não é? Por anos e anos, o regime do Irã dedicou muita atenção e recursos para se tornar parte integrante da estrutura da América do Sul e Central. O que significa criar centros culturais e aprender o idioma? Você até tem pessoas que estão concorrendo a cargos locais e maiores na política para realmente se inserirem. E é por isso que, como você mencionou, existem voos diretos entre Caracas e o Irã. Por quê? Quero dizer, há um motivo para isso, certo? Denunciaram identidades e passaportes falsos e levar membros do regime do Irã que estavam se escondendo durante a guerra de 12 dias, por exemplo, para Caracas, para escondê-los lá. Existem tantas dessas denúncias, mas para resumir, esse é um dos pontos onde muita atenção é direcionada. E por que o governo dos Estados Unidos tem estado mais interessado em promover uma mudança de regime na Venezuela e não no Irã? Bem, eu realmente acho que eles veem isso como um efeito dominó e se eles conseguirem, sabe, de certa forma diminuir ou pelo menos começar a mostrar sinais de dissuasão no nosso próprio hemisfério, isso também vai se refletir no Oriente Médio e eu não acho que seja uma aposta ruim nesse caso. Agora, só para complementar, você acha que isso é um problema de informação do lado americano e do público em geral? Quero dizer, se sabemos que o Irã está operando no hemisfério ocidental através da Venezuela e de outros, por que isso ainda está sendo tratado assim? Por que isso ainda é considerado um problema apenas do Oriente Médio, em vez de algo que represente ou possa representar uma ameaça direta aos Estados Unidos? Sim, ai meu Deus, quanto tempo temos? Quero dizer, isso é algo que nós já sabemos há muitos, muitos anos que existe uma educação ruim aqui nos Estados Unidos quando se trata de política externa. E eu digo isso de forma neutra. Agora, se você olhar mais de perto para as últimas 2 décadas, houve campanhas de propaganda informacional para controlar essa narrativa e controlar isso. Então você já tem, vamos construir isso, sabe? Construir a narrativa. Você já tem uma base ruim, você tem uma fundação fraca, onde as crianças não aprendem geografia nem eventos atuais. Bem, as notícias são vistas como algo muito baseado em opinião, tendencioso, sabe, esporte de verdade. Se você continua assistindo ao mesmo canal, ouve sempre as mesmas histórias e narrativas repetidas. E novamente vou voltar à última camada, que é claro, nossos adversários, aproveitando essa vulnerabilidade, controlaram essa narrativa. Então, seja no ensino fundamental e médio, né, os pontos de discussão, nós temos isso aqui em Los Angeles, por exemplo, onde no ensino fundamental e médio, os pontos de discussão dos professores a respeito da guerra de 7 de outubro estavam sendo manipulados. Eles não ensinavam sobre Israel, muitas vezes o retiravam do mapa e ensinavam sob uma ótica pró-jihadista. É impressionante pensar onde estávamos nos Estados Unidos da América após o 11 de setembro e ver onde estamos após 7 de outubro. É uma reviravolta. Você faz ensino fundamental, médio e depois vai para a faculdade, que é bem diferente. Semana passada, escrevi um artigo defendendo a investigação e o fechamento dos departamentos de estudos do Oriente Médio nessas universidades. Só poderemos afirmar com certeza que não há extremistas nesses departamentos quando não houver extremistas comandando-os. Quais são os pontos de discussão? Qual é o currículo? O que esses jovens estão aprendendo? E são eles que se formam em estudos do Oriente Médio, eu provavelmente sendo a única exceção. Vão adiante, você sabe, defender esses pontos de discussão em posições de poder. Seja entrando no Departamento de Estado, CIA, FBI, Justiça Criminal, Ensino ou qualquer outra área. Então existe um grande problema de propaganda financiada por dinheiro estrangeiro, seja dos russos, dos chineses, do regime do Irã, dos cataris, controlando notícias, redes sociais, pagando influenciadores, infiltrando-se em universidades e think tanks, tanto em instituições formais quanto informais. Aqui nos Estados Unidos estamos completamente comprometidos e isso não é uma declaração alarmista. Vocês podem pesquisar mais e entender de onde a mídia obtém suas informações, certo? Por que não discutimos a influência do regime do Irã em nosso hemisfério e por que as pessoas não deveriam saber disso? Por que as pessoas não deveriam saber do encobrimento feito no governo Obama para impedir ações do Hezbollah? Por que as pessoas não deveriam saber sobre o encobrimento que tivemos durante o governo Obama sobre a tentativa de impedir as atividades do Hezbollah enquanto ele estava expandindo sua presença na América do Sul? Então, novamente, todas as provas estão lá, só precisamos recuar um pouco. E claro, e eu odeio dizer isso, mas é muito difícil combater essa ideologia.
Quero dizer, se você olhar para trás para a ideologia da Guerra Fria e como os Estados Unidos e o Ocidente, em termos do nosso próprio hemisfério, estavam prestes a ser comprometidos e como nós tomamos uma posição contra essa ideologia. Nós já estamos tão envolvidos nisso, sabe? Nessa campanha de sermos comprometidos, de sermos comprados, de sermos corrompidos. Isso. As pessoas não conseguem reconhecer a diferença entre propaganda e verdade, e isso é um grande, grande problema. Esse é o verdadeiro obstáculo que impede as pessoas de entender essas ameaças. Bem, eu quero mudar um pouco de assunto, embora eu queira voltar à questão da subversão, porque acho que ainda há mais para discutir sobre isso. Quero primeiro te perguntar sobre o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, pois vimos isso. Sobre o Irã, muitos líderes ocidentais dizem apoiar o povo iraniano e, em tese, até uma mudança de regime. Mas nós não vimos muitos líderes mundiais apoiarem o príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que representa uma alternativa democrática ao regime atual. Embora nem todos os iranianos o apoiem, ele segue como o líder da oposição mais conhecido e respeitado pelo maior número de iranianos. E isso é muito consistente em todas as pesquisas. Por que você acha que ele não é o quê? Eu diria que ele é ignorado pelo Ocidente, quero dizer, isso é intencional. E que tipo de mensagem isso está enviando para os iranianos dentro do país? Certo? Acho que você fez um ótimo ponto ao dizer que ele está sendo ignorado e ele é o mais popular. Acho que isso é um fato, sabe? Com todas as reportagens e pesquisas que fiz nos últimos 20 anos, isso continuou sendo verdade. Acho que a relutância é dupla. Uma delas é, novamente, a educação. Acho que Reza Pahlavi tem sido muito cuidadoso sobre como ele está espalhando sua mensagem. Porque ele não quer que isso se corrompa, ele quer que permaneça puro. Que o objetivo dele é apenas que o futuro do Irã seja secular, democrático, né? Uma república onde o povo tenha voto e voz. E ele tem sido muito claro sobre isso. Então, quando as pessoas meio que o citam errado e distorcem o que ele defende, ele quer ser o líder, vai voltar ou a filha dele será a líder? Quero dizer, há tantas coisas sobre as quais ele foi muito clara. A única coisa é que ele vai ajudar no que puder para ser o catalisador que vai causar essa mudança de regime para um futuro melhor para o Irã. E, de novo, ele tem sido claro sobre isso. Por que essa mensagem não repercutiu ou não teve o apoio que merece ou que essa pessoa ou plataforma merece? Acho que é a relutância, como mencionamos, sobre mudança de regime e voltar no tempo. Na história, quando as pessoas pensam sobre a revolução que aconteceu em 1979, eu acho que isso acontece de novo. Falta educação sobre isso. E há muitos equívocos, há muitos fatos falsificados sobre isso. Quero dizer, quando olhamos para quando a revolução aconteceu, as pessoas pensam nos combatentes da liberdade como aqueles que derrubaram o Shah. Mas na realidade, agora a narrativa está invertida. Naquela época também era assim. Prefiro não entrar nesse assunto, seria uma longa conversa. Mas a verdade é que, sabe, quando você fala sobre terras ocupadas, aquilo foi uma ocupação, houve uma revolução forjada que aconteceu em 1979. Avançando 46, 47 anos, agora você tem a verdadeira oposição. As pessoas que são filhos e netos daqueles que testemunharam a Revolução de 1979, que são pró-Reza Pahlavi e pró-liberdade. É difícil para as pessoas entenderem isso, ainda mais quando é preciso inverter a narrativa e dizer não. Essas pessoas são os verdadeiros lutadores pela liberdade. E aí, sabe, ainda tem aquela camada do Code Pink e dos universitários de cabelo colorido que acham que os verdadeiros lutadores pela liberdade são o Ayatollah e os mulás que estão matando os verdadeiros lutadores pela liberdade. Quero dizer, você não pode inventar essas coisas. Mas, voltando à sua pergunta, acho importante levantar esse tipo de conscientização. Você faz um ótimo trabalho, eu também tento dar o meu melhor e sei disso. Príncipe Reza Pahlavi e sua equipe também tentam fazer isso para manter essa mensagem o mais pura possível. Claro, mais uma vez, voltando à propaganda, voltando ao tipo de sabotagem disso, isso vem dos mulás, que são os melhores em ataques cibernéticos, nos bots e em todo o trabalho que eles fazem nas redes sociais. Já fui hackeada tantas vezes que acabei me tornando uma especialista em cibersegurança só para me proteger. Porque é isso que eles fazem. Eles miram em qualquer pessoa que ouse falar a verdade e revelar o que eles estão fazendo. E isso é mudar a narrativa ou direcionar a narrativa contra Reza Pahlavi para criar essa briga interna entre a oposição.
Mas eu realmente acho que uma coisa é absolutamente verdadeira, e se alguém quiser sair dessa conversa, dessa entrevista, o que fica é que a maioria dos 80 a 90 milhões de pessoas no Irã concorda que quer um futuro livre, democrático e laico para a República do Irã. E isso é uma afirmação enorme, e para a maioria dessas pessoas apoiarem Reza Pahlavi como uma figura simbólica para essa mudança. Eu acho que o Ocidente precisa prestar mais atenção nele e na sua mensagem. Bem, sabe, mudando de assunto um pouco. No Natal, vimos que o presidente Trump agiu de forma bastante decisiva para defender os cristãos perseguidos na Nigéria, atacando o Estado Islâmico do Iraque e da Síria no Natal. Porém, há bem menos urgência em relação aos cristãos iranianos, apesar do cristianismo ser a religião que mais cresce no Irã. Agora também há uma forte perseguição a outras minorias religiosas, como Bahá'ís e parte da comunidade judaica, alvos da República Islâmica. Por que vemos esse duplo padrão persistir no nível político? Isso tem mais a ver com geopolítica para o governo Trump ou existe algum tipo de desconforto em confrontar a própria República Islâmica? Quero dizer, qual que é o fator limitante aqui? Por que eles veem ataques a cristãos na Nigéria de forma diferente dos ataques a cristãos dentro do próprio Irã? Sim, ótima pergunta. A perseguição aos cristãos no Irã tem sido uma área de cobertura muito importante para mim. Já faz uns 22 anos, cobrindo os diferentes pastores que foram presos apenas por praticarem o cristianismo. Se você não sabe se é uma assíria ou uma armênia cristã vivendo no Irã, então você pode praticar, mas não abertamente. Mas se você se converter do islamismo para o cristianismo, isso é punido com a morte. Então você olha para o número de pessoas que arriscam suas vidas só para celebrar o Natal ou ir à igreja. É por isso que houve um aumento tão grande nas igrejas clandestinas, porque muitos iranianos não, em geral, se identificam com o Islã. Eles recorreram ao cristianismo para orar e se conectar com uma fonte superior. E por causa disso, houve uma reação tão grande do regime, uma repressão significativa a essas igrejas e aos cristãos que vivem no Irã. A estratégia do governo Trump não é discriminar entre iranianos e qualquer outra pessoa na África ou em qualquer outro lugar. É para não causar nenhuma escalada. O governo Trump fará o que puder nos estágios iniciais de qualquer tipo de conflito, qualquer um que vá contra nossos interesses. Sempre que eles podem transmitir uma mensagem sem escalada, e este é um desses casos. Então, no dia de Natal, o fato de que ele conseguiu entregar essas mensagens, lançar esses mísseis com mensagens para dizer: não toleraremos o ressurgimento do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Vamos retomar de onde paramos em nossa primeira administração, porque o governo Biden não abordou isso de forma alguma. Número 2, vamos entregar essa mensagem no Natal para vincular essa mensagem à perseguição dos cristãos. E 3, é um recado ao Partido Republicano, à direita e à esquerda progressistas. Estamos defendendo valores cristãos e judaico-cristãos no mundo. Aqui estamos. Não toleraremos isso nem no partido nem fora dele. Então, eu acho que isso foi novamente uma boa aposta para o governo Trump. Transmitir uma mensagem curta e direta e não deixar que isso se intensifique. O Irã é uma situação bem diferente. A Guerra de 12 dias, por exemplo. Minha pergunta para muitos generais em Israel foi: por que 12 dias? Por que escolheram 12 dias e não 14 ou 17 dias? Você achou suficiente para cumprir a missão ou foi decisão da Casa Branca? E a resposta que recebi de forma esmagadora foi que alcançamos nossos objetivos. Era isso que queríamos fazer e não queríamos que continuasse. E a equipe de Trump e o governo israelense estavam alinhados em não deixar que isso escalasse, para um ponto onde mais pessoas seriam mortas, mais mísseis indiscriminados cairiam em Israel, haveria mais vítimas, etc. Acho que essa é uma lição importante de tudo isso. Para dizer, o governo Trump se juntou a Bibi para participar da guerra de 12 dias, porque os parâmetros que foram definidos eram de que seria algo limitado, definido. Nós vamos entrar e vamos sair. E eu acho que essa é exatamente a estratégia básica do governo Trump em todas as áreas. Seja na Venezuela, África ou Oriente Médio, tem sido assim. Nós não vamos deixar nada chegar a uma escalada, não vamos colocar tropas em solo, não vamos deixar isso escalar. Vamos transmitir uma mensagem clara.
E você acha que algumas das políticas que estamos vendo são impactadas pelas divisões que estamos vendo dentro da direita nos Estados Unidos agora? Refiro-me a essa ideologia mais isolacionista. Porque, obviamente, se você só está cortando a grama em vez de arrancá-la e plantar uma camada nova de grama, você não está realmente lidando com o problema. Você está meio que empurrando o problema com a barriga. Então, essa estratégia na análise resultaria em uma visão limitada de alguns desses conflitos? Depende. Não há uma política externa que funcione para todos os casos. E eu acho que, de modo geral, eu sou. Generalizando demais, como o Trump. A administração lida com muitas dessas situações, mas acho justa essa avaliação. Eles não querem escalada, querem que isso sirva para enviar mensagens e querem estabelecer dissuasão. Uma coisa que precisamos reconhecer é que esta administração está no cargo há menos de um ano. Eles tinham uma tarefa enorme de restabelecer o poder americano no cenário global, restabelecer a dissuasão. Isso não existia, foi perdido por 4 anos. Nos reapresentando ao regime do Irã, nos reapresentando ao Hamas e ao Hezbollah, ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria e aos Houthis. E, sabe, estamos brincando de bater em um alvo móvel, lidando com todas essas ameaças diferentes e restabelecendo novamente que, sabe, há uma nova autoridade no comando. Como diz o ditado, o que está acontecendo na extrema-direita progressista? Eles não se definem como extrema-direita, mas eu os classificaria assim. Mas digamos que a direita progressista seja a isolacionista. A teoria isolacionista é uma desculpa, não é real. Por quê? Os isolacionistas não são sempre consistentes, apenas nos casos que escolhem. Então, sim, não vamos ajudar Israel, afinal, por que financiar essa guerra, blá, blá, blá. Mas aí eles concordam, sabe, com outro caso, onde, sabe, os Estados Unidos precisam de um lugar à mesa. É ingênuo acreditar que os Estados Unidos deveriam se isolar e não se tornar o policial do mundo. Como eles gostam de dizer, porque seremos engolidos vivos, e vimos isso por 4 anos. O quanto isso foi um retrocesso para este país, não só no exterior, mas aqui em solo americano. E eu acho muito importante ligar os pontos para o público americano e dizer: é por isso que damos dinheiro para Israel, não é caridade. Nós não fazemos isso porque Bibi está ameaçando Trump, ou por causa da pressão. Nós fazemos isso pela nossa própria estabilidade, fazemos isso porque há reciprocidade, nós fazemos isso. Acredito que os Estados Unidos se beneficiam da parceria com Israel, tanto quanto Israel se beneficia dos Estados Unidos da América, e isso é um fato. E eu acho que, mais uma vez, isso não é bem explicado ao público americano. Então nós pensamos, meu Deus, por que estamos escrevendo esses cheques de caridade para Israel enquanto todas essas crianças estão morrendo em Gaza? Bem, não é assim que a história acontece. E todo líder dos Estados Unidos, até mesmo o presidente Obama, entendia que precisamos de um relacionamento com Israel. Não importa quem está no comando, nem toda a confusão entre Bibi e Obama, isso não faz diferença. Bibi e Obama não estiveram sempre por aqui. Mas esse relacionamento entre as duas nações, seja um republicano ou democrata na Casa Branca, é muito importante. Se há um esquerdista ou Bibi em Israel, novamente, independentemente disso, esse relacionamento precisa permanecer. Ou toda a estabilidade do Oriente Médio. Isso também afeta a Europa e os Estados Unidos, como já vemos. Desestabilizaremos o mundo todo se formos ingênuos sobre esse relacionamento. Agora, como última pergunta, quero te perguntar: o quanto você está preocupada com a subversão ideológica de longo prazo, especialmente pela Irmandade Muçulmana no Ocidente? Como você já mencionou, e você vê sinais de cegueira intencional ou até mesmo de conluio com partes do governo dos Estados Unidos? E você, Franca, considerando o papel do Catar no financiamento de movimentos islamistas, enquanto se apresenta como aliado-chave do Ocidente para esta administração? Quero dizer, como eles podem ser um aliado, como afirma o presidente Trump, mas também gastar bilhões para subverter a juventude americana para, no fim das contas, destruir os Estados Unidos? Com certeza. E eu acho que precisam existir, que precisamos estabelecer parâmetros. Olha, os acordos de Abraão, vamos voltar a eles. Essa mentalidade é uma coisa maravilhosa para os Estados Unidos, para a região, para Israel. É uma forma de trazer estabilidade para a região enquanto contorna a questão palestino-israelense. Enquanto reúne a versão sensata e modernizada do Oriente Médio que a maioria das pessoas normais do Oriente Médio deseja,
É prosperidade, aplicativos, tecnologia, turismo, tudo isso. E eu acho que Donald Trump teve uma ideia brilhante com Jared Kushner em seu primeiro mandato e conseguiu realizar isso agora. As pessoas se aproveitam disso? Sim. Os cataris têm dinheiro? Sim. Quem precisa de dinheiro? Todo mundo. Os think tanks precisam de dinheiro, as bibliotecas precisam de dinheiro, os políticos precisam de dinheiro, os influenciadores precisam de muito dinheiro. E olha, os cataris estão dispostos a assinar esses cheques. Então, como você disse, vamos permitir que esse dinheiro se misture com uma ideologia que eles já espalharam, como uma doença nas nossas instituições, de novo, na política, nas universidades, nos nossos institutos de pesquisa, nas nossas bibliotecas e assim por diante. Eu realmente acho que há pessoas suficientes que entendem essa ameaça neste governo, acho que elas estão trabalhando nessa ameaça. Eu sei que o Departamento de Educação, eu conheço pessoas dentro do Departamento de Estado que estão muito focadas em parar essa ameaça. Acho que vai ser necessário alguma legislação em termos de transparência, em termos de prestação de contas. Eu sei que essas escolas dão um jeito de contornar isso, porque, por exemplo, elas mudam o campus para Doha e passam a ter uma filial em Doha, assim recebem o dinheiro que entra. Mas elas também têm uma desculpa meio que para dizer, bem, nossa escola está em Doha. Mas a maioria das pessoas não sabe se uma escola, Cornell ou Northwestern, ou qualquer uma das escolas que tem filiais em outras partes do mundo, basicamente, se houver algum tipo de invenção, se houver algum tipo de patente, essas patentes, os que saem dessas escolas ou filiais pertencem ao Catar, não aos Estados Unidos nem às próprias escolas. Então é interessante ver o que estamos abrindo mão, o que estamos entregando, o custo desses relacionamentos. Para o Qatar, isso é novamente soft power. É fácil, é como um arremesso leve e eles estão mandando a bola para fora do estádio. E eu acho que, novamente, isso se torna um peso para nós dizermos: você recebeu oferta de dinheiro do Qatar? Eu recebi e tive que recusar. Era muito dinheiro. E eu digo isso porque é difícil dizer não para um bom dinheiro quando você está em uma área que não ganha tanto dinheiro assim. Eles querem te pagar para pensar e falar de certo modo, usando sua plataforma para promover seus argumentos. É interessante ver como isso se desenrola nos Estados Unidos. Acredito que, seja à esquerda ou à direita, há um problema quando somos manipulados. Não acho que isso aconteça. Não há limites sobre qual partido político vai ser alvo. Eu acho que a esquerda já estava comprometida e agora é a direita. Então, sabe, o objetivo de qualquer subversão ou qualquer tipo de propaganda é dividir internamente. E quando você pensa nisso e em como estamos profundamente divididos aqui nos Estados Unidos, sabe? Isso realmente exige uma verificação e uma reflexão profunda sobre de onde vem o dinheiro e o que ele exige de nós. O que estamos entregando? Vamos encerrar por aqui. Agradeço a você, Lisa Daftari, por participar hoje do Axis of Truth. Obrigada por me receberem de verdade. Ao encerrarmos o ano, vamos revisar o que foi bom, ruim e feio na última semana de 2025. Primeiro de tudo, americanos preocupados com o terrorismo islâmico. Não é o que você ouviria de comentaristas como Tucker Carlson e Candace Owens. Agora, a esquerda e a direita podem discutir sobre muitas coisas, mas a realidade ainda consegue atravessar a propaganda. Nesta semana, uma pesquisa na conferência da Turning Point Estados Unidos da América, Turning Point Estados Unidos da América, revelou que a maioria clara dos participantes está profundamente preocupada com o islamismo radical como uma ameaça aos Estados Unidos. Eles veem isso como a maior ameaça aos Estados Unidos. A mesma pesquisa informal perguntou se Israel é um aliado importante dos Estados Unidos da América e 87 participantes disseram que sim. Isso é importante, pois contradiz as alegações de Tucker Carlson, que afirmou não conhecer vítimas de terrorismo islâmico nos Estados Unidos da América nos últimos 24 anos, uma afirmação não só errada, mas profundamente insultante. Orlando, San Bernardino, Maratona de Boston, Fort Hood. Só para citar alguns exemplos. Não são eventos abstratos, mas ataques islamistas com muitas vítimas que destruíram famílias e abalaram o país. O fato de que jovens conservadores naquela sala reconhecem essa verdade, apesar de uma enxurrada de desinformação de pessoas como Tucker e Candace Owens, é realmente encorajador. Isso mostra que, mesmo em uma era de algoritmos e oportunistas, as pessoas ainda conseguem pensar com clareza sobre o que realmente ameaça os Estados Unidos, e isso é um sinal muito positivo.
Agora, a República Islâmica sempre mostra o quanto são mesquinhos e pequenos. Nesta semana, a mídia estatal apagou o colar com a estrela de Davi da enviada dos Estados Unidos da América Morgan Ortegas, como se uma joia judaica fosse ameaça à segurança nacional. Lembrando, este é o mesmo regime que executa mulheres sem hijab e prende pessoas por dançar. Ainda assim, morre de medo de um colar com a estrela de Davi na televisão? É isso que os ofende, não a corrupção, não a pobreza, não o sofrimento dos iranianos. Um símbolo judaico, a censura foi patética, transparente e típica de um regime construído sobre o ódio aos judeus e a insegurança. Também é um lembrete de que o problema da República Islâmica não é Israel ou o Ocidente, mas sim sua própria paranoia e ódio aos judeus. E, finalmente, para a nossa história feia da semana, existe o feio e existe a pura podridão moral. Nada exemplifica isso mais do que quando Breonna Joy Gray revirou os olhos ao ser questionada sobre a violência sexual de 7 de outubro contra mulheres israelenses. Essa questão foi levantada por Jordan Gonen, irmã da ex-refém Romi Gonen. Aquele gesto de desdém não foi estratégico no debate. Foi desprezo pelas mulheres que foram estupradas e torturadas, foi desprezo pelos judeus. E agora ela foi demitida com razão por aquela conduta nojenta e nada profissional. Nesta semana, a verdade ficou ainda mais devastadora, pois ouvimos diretamente de Romi Gonen. Romi Gonen se pronunciou e confirmou que, mesmo enquanto aquela entrevista acontecia, ela mesma estava em cativeiro do Hamas, sendo submetida a repetida violência sexual por seus captores em Gaza. Deixe isso entrar na sua mente. Enquanto a irmã dela implorava ao mundo para se importar com a situação das mulheres israelenses que sofreram violência sexual, uma comentarista famosa revirava os olhos na televisão nacional. Isso não é algo que deva ser desculpado ou perdoado. Revela uma feiura no coração e uma desumanização em níveis extremos. Breonna Joy Gray não está apenas errada, ela é uma inimiga das mulheres em todo lugar e a história deve lembrá-la assim. Bem, é isso para 2025. No Eixo da Verdade, voltaremos em 2026 com novas entrevistas e histórias do Oriente Médio. Eu sou Emily Schrader. Não deixe de me seguir nas redes sociais Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv no Instagram e obrigada por assistir. Nos vemos no próximo ano no Axis of Truth e desejo a você um ano novo feliz e cheio de paz.